Pronto, a gente agora começa a gravar. Vou tentar olhar as mensagens aqui. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, pode ligar o microfone, a câmera e fazer, já que eu não vou conseguir enxergar vocês, tá? E quem também quiser deixar alguma pergunta no chat, a Laura está voltando já já, e aí ela vai conseguir me ajudar aqui com alguma pergunta. Eu vou, então, para a apresentação aqui, e lembrando que, então, primeiro, quem veio até aqui, obrigado. Quem está online agora, presencial, digamos, acompanhando em tempo real, obrigado por dedicar um tempinho para isso. Essa é a última sessão, então, do nosso terceiro ciclo de formações do Amazônia Vox, com apoio da Fundação Itaú. E aí, hoje eu vou falar um pouquinho do jornalismo de soluções, e atenção, porque eu vou falar no ritmo vezes 2 aí, para poder dar tempo de passar os muitos slides que eu acabei preparando, mas que eu acho que vai dar tempo bem. A apresentação de slides, ok, agora vocês estão vendo a tela inteira, e que bom que eu consigo agora ver a carinha de vocês aqui ao lado. Bom, vamos lá. Jornalismo de soluções, o que é e como aplicar. Além do Amazônia Vox, que vocês conhecem, então aqui a gente acaba dirigindo aí essa iniciativa, que está com um bocado de gente já. Eu estou também com o instrutor acreditado da Solutions Journalism Network. Quem quiser procurar no Instagram, pode seguir lá, Solutions Journalism. Infelizmente, por enquanto, eles ainda estão com todo o material deles em inglês, mas a gente tem um grupo de jornalistas que estão discutindo, querendo conhecer mais sobre jornalismo de soluções. Eu, ao final, quando a gente mandar para vocês a apresentação e a gravação, vou mandar também o link desse grupo, que de vez em quando a gente movimenta, coloca lá alguma matéria que saiu, alguma chamada, algum estudo, algum artigo. E a nossa intenção é que a gente, aos poucos, comece a se estruturar melhor, para que a gente tenha um capítulo Brasil também de jornalismo de soluções da Solutions Journalism Network, que é uma rede que existe há 10 anos, tem em vários países, na África é muito forte já também o jornalismo de soluções, e que ele tem um método, e é isso que a gente vai explicar um pouquinho. Então, não é só uma expressão bacana, que acaba sendo, de jornalismo de soluções, mas é também um método mesmo de aplicar o jornalismo. Bom, o que é o jornalismo de soluções? Basicamente, bem à linha mesmo, né, com rigor da apuração jornalística, ele reporta evidências de respostas para problemas sociais. Essa é uma definição bem simples para poder começar a entender o que é. Mas antes de falar o que é legal também de falar o que não é jornalismo de soluções, que muitas vezes acaba sendo confundido. Então, ele não é uma reportagem de culto ao herói. Então, tipo assim, o fulano de tal, a meritocracia, olha só, ele venceu todos os obstáculos da vida e conseguiu fazer isso. Não é bem por aí. Também não é uma reportagem chapa branca, como a gente diz, né? Tipo, em favor de um governo, de uma iniciativa, de uma empresa. Por isso que ele também não é necessariamente um material de assessoria, não é por aí. Ele não é uma reportagem sobre um estudo, uma teoria ou um projeto, uma perspectiva que quer fazer algo, ele já tem que estar sendo feito. Também não é um artigo de opinião, porque ele é jornalismo, e ele também não é necessariamente um ativismo, embora ele possa reportar ações do ativismo, mas não é um ativismo em si. E, principalmente, acaba sendo muitas vezes confundido com uma notícia fofinha, uma agenda positiva, o soft news. Também não é por aí. E o exemplo que eu vou trazer aqui ajuda a mostrar isso bem. O Jornal de Soluções tem 4 pilares que ajudam a gente a entender e percorrer esses 4 pilares para ver quando ele foi, de fato, aplicado, para que a gente possa entender. Então, os 4 pilares, quais são? Né? Então, uma nova, eu não gosto muito da palavra nova, mas é uma perspectiva jornalística que tem que ter robustez. Então, para que uma matéria ou uma reportagem seja identificada como uma reportagem de jornalismo de soluções, ela precisa ter esses 4 pilares. Então, primeiro, eu vou precisar mostrar um problema e trazer logo a resposta para esse problema. Segundo, eu preciso ter evidências de que essa resposta está funcionando, ou seja, eu tenho que trazer evidência dessa efetividade. Terceiro pilar, eu tenho que trazer insights ou detalhes para que gere conhecimento. Então, eu uso muito a palavra como aquilo vem sendo feito. E, por fim, ele tem que discutir e mostrar e apresentar as limitações dessa resposta, que é onde, justamente, muitas vezes uma assessoria vai tentar escapar disso, fugir disso, mas o jornalismo daí tem que também trazer aonde não está funcionando, ou por que aquilo não foi feito antes, ou por que aquilo não é feito numa escala maior, por exemplo.
Então, detalhando um pouquinho mais cada um deles, né? Então, uma resposta. Então, se a solução vale a pena ser contada numa reportagem, eu preciso contar como essa solução é feita, mas principalmente mostrar qual é o problema que ele está atacando. Muitas vezes a gente vê uma matéria sobre uma resposta, e aí você bem simplista, a gente fala muito de bioeconomia. Ah, olha, o chocolate feito com cacau natural, não sei o que, de uma comunidade. E aí a matéria fica só mostrando que a comunidade produz aquele chocolate com cacau nativo. Mas por que começaram a fazer aquilo? Qual era o problema que estavam identificando e aquilo foi feito? Então, eu vou além do factual. Eu preciso abordar um problema, mas eu também perspectiva da solução. Ó, era esse o meu receio. Então, vou ter que ficar parando aqui para permitir. E eu não estou conseguindo ajustar para todo mundo ver ao mesmo tempo. Espera lá. Pronto. O bacana é que ele não fechou a tela. Bom, e eu preciso contextualizar o problema, trazer dados do problema, e então trazer a resposta e a perspectiva de uma solução. Às vezes o termo solução parece muito rebuscado, e aí é a solução do grande problema. Não, é uma resposta. E aí a tradução do solutions jornalismo fica jornalismo soluções, mas não precisa ser tão pomposo. Basta uma resposta, ainda que num pequeno grupo, numa comunidade, num bairro, numa cidade, e que está dando resposta para um problema num nível mais macro. E aí eu preciso trazer algumas evidências, é isso que a gente fala no segundo pilar. Então, essa história, essa reportagem, eu tenho que mostrar a resposta, mas eu preciso demonstrar que ela está funcionando. Então, não é só uma intenção de melhorar ou responder algo. Eu preciso ter dados que comprovem isso, ou, minimamente, relatos de pessoas beneficiadas ou impactadas por aquilo, que possam dizer, relatar que aquilo vem gerando impacto. Então, é muito importante eu não só ouvir o autor da resposta, ou o projeto, ou o coordenador do projeto, de quem está dando a resposta, mas principalmente ouvir as pessoas que estão sendo impactadas por essa resposta. Por fim não, terceiro pilar, os insights, que aí eu vou trazer detalhes para gerar conhecimento. O que quer dizer isso? Além de eu mostrar a resposta para o problema, mostrar que ela tem evidências de que está funcionando, eu preciso pensar em quem vai ler isso para que ele seja inspirado ou tenha detalhes de como aquilo foi feito, para que ele possa reproduzir aquilo na sua comunidade ou cobrar as autoridades de por que aquilo que é feito em outro lugar também não é feito aqui, ou seja, como aquilo foi feito. E quando eu começo a demonstrar como aquilo foi feito, eu preciso também apresentar quais são as limitações, as dificuldades, os obstáculos que aquela resposta teve ou ainda tem para que ela seja implementada. Por isso que é muito importante a gente também ouvir as pessoas que são impactadas, porque tanto elas vão poder relatar o que melhorou ou o que ela está sendo beneficiada com aquela resposta, mas geralmente são elas e não os implementadores da resposta que vão te dizer aonde podia ser melhor ou aonde que está ainda falhando. E aí uma virada bem 360. Então, só resposta que vale por jornalismo de soluções, e aqui é um pouquinho confuso. Falhas podem ser instrutivas. Então, por exemplo, uma resposta que não funcionou pode ser uma matéria de jornalismo de soluções. Porque a gente tem muito uma cultura de só mostrar aquilo que funciona. Mas se uma matéria for sem apontar o dedo, sem botar culpado, etc., claro que quando você tem desvio de verba é um crime, aí é outra história, não é jornalismo de soluções. Mas quando tem uma iniciativa que tentou responder um problema e não funcionou, aquilo de maneira contada, que percorra os 4 pilares, eu consigo também que essa a matéria seja instrutiva no sentido de que, olha, esse caminho não deu certo. Isso pode ser um jornalismo de soluções e respostas. E aí, quando eu traduzo para jornalismo de respostas e não soluções, pode funcionar melhor. Que aí eu posso entender que é jornalismo de soluções quando eu mostro resposta que funciona, mas também eu posso mostrar respostas que não necessariamente funcionaram, porque esse tipo de conhecimento pode ajudar para demonstrar que nem sempre aquele caminho vai funcionar. Então, esse pilar, o quarto pilar, acaba sendo muito importante quando eu mostro as limitações. E eu posso inverter a história toda, começando
pelos problemas e obstáculos que não permitiram que aquela resposta fosse mais eficiente. Bom, como fazer jornalismo de soluções? Eu vou trazer um exemplo no final que vai ficar um pouco mais fácil de compreender como que a gente dá para aplicar em qualquer assunto e também na educação, que é isso que o Daniel vai depois abordar um pouquinho. Vamos lá, eu já entendi os 4 pilares, beleza, agora como é que eu vou trabalhar uma pauta de jornalismo de soluções? Primeiro, obviamente, é identificar o problema ou uma questão que gera uma preocupação e aí a gente dá uma discutida, tá todo mundo falando disso, mas o que está faltando? E aí a gente começar a procurar quem pode ter uma resposta para esse assunto. Aí eu vou dar um exemplo antes de mostrar. Bom, vou mostrar aqui, aí eu dou um exemplo. Tá, beleza, mas, pô, isso não é fácil. Como é que eu encontro essas histórias, né? E aí a gente pode pensar em grupo, coletivo, especialista, pesquisador acadêmico, porque geralmente um artigo acadêmico, um artigo científico, uma pesquisa científica, ela tem dado ou ela buscou dados em alguma fonte. Liderança comunitária geralmente tem alguma história no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade. Pesquisa e conjunto de dados eu consigo procurar. Por exemplo, a gente está muito acostumado a ver o ranking do IDEB, por exemplo, e muita matéria mostrando os piores que tiveram resultados do IDEB. Mas onde melhorou, por que melhorou, como melhorou? Isso pode ser um caminho interessante. Obviamente, pessoas que estão envolvidas na implementação da resposta, elas, obviamente, vão ter histórias para contar. Pessoas que estejam envolvidas no problema, geralmente conhecem bem o problema e sabem respostas que já deram certo ou não. Redes de inovadores, e aí eu digo esses coletivos e grupos que trabalham com startup, com coletivo de mobilização social, etc. As próprias autoridades, obviamente. A sua própria experiência de pessoas ao seu redor. A gente é muito procurado, e acho que todo mundo aqui, quem é jornalista sabe disso, por vizinho ou familiar, para falar assim, olha, minha rua está com problema, está com muito buraco na minha rua. A gente, pela cultura do jornalismo, de mostrar problema, e acho que ele é importante, a gente acaba sendo muito procurado para denunciar. Ok, isso é importante. Mas raramente a gente é procurado para mostrar algo que funcione. E eu acho que o Jornalismo de Soluções ele vem um pouco nessa perspectiva, que a gente também incentiva as pessoas a me conta uma história de coisa que está funcionando. E aí, nesse sentido, e o Solutions Story Tracker é que nesse site do solutionsjournalism.org tem lá um repositório de matérias que já foram feitas com o jornalismo de soluções. E aí ele pode inspirar vocês para pensar em histórias parecidas no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, enfim. E aí vou dar um exemplo muito rápido, como que a gente utilizou isso. A gente, quando eu falo Amazônia Vox, né, a gente pensou a nossa audiência como fonte. E a gente está muito acostumado a pensar na nossa audiência como apenas um número que me garante ver se o meu site está com audiência ou não. Sendo que atrás desses números tem pessoas. E a gente sabe que a audiência do Amazônia Vox ela é uma audiência qualificada, porque são jornalistas, são pessoas que trabalham na área da pesquisa, são pessoas que trabalham com grupos que têm algum interesse no tema Amazônia em geral. Então, o que nós fizemos, né? Estava todo mundo, quem é de Belém sabe, no início do ano, com mais uma crise do lixo em Belém. Então, você tinha muitas matérias da imprensa local, regional e até nacional falando do problema do lixo de Belém. E aí a gente queria abordar o assunto, mas de um jeito diferente. Então, a gente fez uma postagem no Instagram do Amazônia Vox, assim, todo mundo está falando do problema do lixo de Belém. Mas e as soluções? Você conhece alguma iniciativa que está conseguindo reduzir ou reutilizar resíduo urbano? E a gente viu nos comentários muita gente marcando projeto, iniciativa, empresa, enfim, uma série de possibilidades que aí marcou outros perfis ou citou alguns, que então a gente foi dar uma pesquisada, apuramos e nos rendeu uma matéria bem interessante, que eu posso passar o link depois, em que a gente mostrou iniciativas em Belém, mostram como a capital da COP30 pode reduzir e reutilizar resíduos para enfrentar a crise do lixo. Então, a gente contou a história, por exemplo, de um restaurante na Ilha do Cumbu, que praticamente não gera mais resíduo orgânico. Lá eles fizeram uma série de ações, então a gente mostrou o que foi feito lá. Daí a gente mostrou um salão de beleza na área mais nobre de Belém, que também mudou muita coisa, e eles já
reutilizam muito material. Também mostramos uma iniciativa que na periferia de Belém, na região das ilhas, eles trabalham com utilização de ecotijolo para construir banco escolar, para construir muro, para construir até a casa da mulher é toda feita com 8 toneladas de lixo. Então, te mostrou, e aí ele vai resolver o problema de Belém do lixo? Não vai. Mas ele traz uma inspiração ao poder público, a outras iniciativas, de que tem caminhos para dar resposta para aquele problema. Então, ele não pode resolver o problema como um todo, mas mostra que, olha, tem jeito. Que senão a gente cria uma perspectiva muito, não é pessimista, é também pessimista, mas um pouco negativa. E a gente tem pesquisas que mostram, e se a gente conversar com nossos amigos, muita gente está cansada de notícia, pelo excesso de informação que a pessoa é bombardeada todos os dias, mas muita gente também fala, e tem pesquisa, o Digital News Report mostra isso, e etc., o quanto que também as pessoas, um dos fatores, entre vários fatores, tá? Tem a questão política, polarização, e etc., mas um dos fatores que tem levado as pessoas a se afastar das notícias é também o mal-estar causado por excesso de notícias negativas. Então, não que eu não fale de problema, não vou tapar o sol com peneira ou viver no País das Maravilhas e fugir da realidade. Não, eu posso mostrar essa realidade, como a questão do lixo, e a gente trouxe muitos dados do problema do lixo de Belém, trouxe imagens, etc. A gente contextualizou isso com a questão das mudanças climáticas, o quanto que o lixo gera metano, e o metano é um dos gases de mudanças climáticas, mas a gente mostrou caminhos possíveis em pequena escala que podem dar um norte interessante. E a gente chegou nessas histórias entendendo a nossa audiência como fonte de possíveis boas histórias para contar. Então, acho que é um caminho também interessante, além, porque a gente faz muita reunião de pauta entre jornalistas. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em utilizar a tecnologia social que a gente tem de conversar com muita gente ao mesmo tempo para ampliar um pouco essa pauta de redação. E aí o caminho da Amazônia Vox, né? O caminho da Amazônia Vox é o caminho de uma reportagem do Amazônia Vox, e aí eu já caminho para encerrar, em que vocês conhecem a perspectiva, né? O mundo fala sobre a Amazônia, o mundo precisa ouvir mais a Amazônia, a gente está trabalhando nesse banco de fontes de conhecimento da Amazônia, a gente também está criando esse hub de freelancers de comunicação, e aí quem está aqui ainda não se inscreveu, eu convido a se inscrever, tem lá amazoniavox.com, você vai, crie seu cadastro, tanto como fonte de conhecimento, como freelancer, mas a gente adotou de ter um conteúdo próprio e aberto com grandes reportagens abordando o jornalismo de soluções. E aí a nossa primeira série de reportagem foi uma em que, e aí eu vou contar esse caso que ajuda a entender. Bom, teve uma chamada, e a gente olha muito para a chamada, de bolsa de reportagem, onde o tema era primeira infância, era oferecida pelo Dart Center, da Universidade de Colômbia, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, aqui no Brasil. E eram 10 bolsas de reportagem, 10 ou 15, se não me falha a memória, e o tema era primeira infância. E aí aquela coisa, tá, esse é o tema, essa é a chamada. A gente procurou na nossa base de fontes especialista que fale sobre primeira infância. Então, e a gente tem um costume, enquanto jornalista, eu já tenho a pauta, eu já tenho uma ideia de texto, e aí eu procuro o especialista, a fonte, só para encaixar uma fala dele na minha matéria. A gente, na verdade, procurou, liguei para essa pessoa, expliquei que tinha essa chamada, etc. Falei assim, olha, o tema é primeira infância. Qual é o problema mais comum na Amazônia que tenha uma resposta onde e que eu poderia produzir uma reportagem sobre isso? Então, antes de pensar na pauta, busquei uma fonte que me desse uma ajuda em construir a pauta para então aplicar para essa bolsa de reportagem. Aí essa pessoa me deu essa dica, falou assim, olha, dá uma olhada em dados de pré-natal, que você vai ver que a média na Amazônia é abaixo da média nacional e a média brasileira está abaixo do que recomenda a OMS. E eu sei que tem alguns trabalhos, essa pessoa me falando, alguns trabalhos em comunidades ribeirinhas, e eu sei que o município de Abaetetuba, que é mais próximo de Belém, que é onde é a minha base, tem um trabalho lá e eu acho que eles têm lá uns dados interessantes. Então, a gente foi atrás de base de dados do DataSUS, olhou os números dos últimos anos, dos últimos 10 anos, e foi muito dado que a gente foi atrás, vendo os indicadores, aí a gente confirmou a hipótese. A Amazônia tem indicadores abaixo da média nacional. Beleza.
E aí, ao invés de olhar só a rabeta, né, o final da tabela, os piores, a gente procurou ver aquele monte de município quais a gente identificava que estava, ainda que estivesse abaixo, mas ano a ano estivesse melhorando o seu indicador de cobertura pré-natal. E a gente confirmou que a Abaetetuba estava, de fato, melhorando ano a ano. Isso é o que a gente pode chamar, no Jornal de Instruções, do desvio positivo. Então, eu tenho um problema, eu tenho um contexto, mas eu procuro nesses dados aonde eu tenho, ainda que não seja a melhor solução do mundo, mas aonde está tendo uma mudança. E aí a gente vai investigar. Então, a gente articulou, produzimos, teve um trabalho, a gente passou 2 dias embarcado, porque quando a gente procurou o município de Abaetetuba, a gente viu que tem uma unidade básica de saúde fluvial, e a gente combinou, fomos lá, ficamos 2 dias embarcados, eu e o filmmaker e fotógrafo, Marcelo Leles, e aí lá a gente ouviu tanto os profissionais de saúde contratados pela prefeitura, mas também as pessoas que são beneficiadas. E com isso a gente conseguiu não só mostrar o problema, que são esses indicadores que eu falei antes, que a gente buscou no DataSUS. Depois eu peguei os indicadores de que ano a ano está melhorando, mas mais do que isso, como foi feito e quais as limitações. E aí a gente ouviu muita gente. A partir disso, a gente identificou, e falando muito rápido, que a unidade básica de saúde fluvial foi fundamental para melhorar os indicadores de Abaetetuba, porque antes eles não tinham atendimento pré-natal para mãe ribeirinha. E a partir do barco hospital, começou a ter. Isso que permitiu aumentar os indicadores, aumentar a cobertura. É meio óbvio, você está no 0, passa a ter, vai melhorar. Só que tem limitações. Então, por exemplo, a cobertura pré-natal adequada é de uma consulta todo mês e no mínimo de 7 ou mais consultas para as mães. Porém, o barco ele passa, e quem conhece a Abaetetuba, é um município com muita ilha, um município bem tradicional da Amazônia, bem característico, como muitos outros municípios da Amazônia, mas esse barco, durante um mês, ele vai de um lado do rio, atendendo aquelas comunidades das ilhas, e no outro mês ele volta atendendo as outras comunidades. Logo, as mães recebem um atendimento a cada 2 meses. Então, não é o ideal. Só que a gente mostra isso como uma limitação, e não a gente inverteu a história e mostrou, olha, o atendimento não é bom porque é a cada 2 meses e tal. Não, ele é uma limitação, porque se eu for olhar o número, eu vejo que está aumentando ano a ano. Então, a gente contou isso com muita honestidade e detalhe. Terminado o texto, o vídeo e etc., aí é uma decisão nossa, do Amazônia Vox, que é uma coisa que a gente está gostando muito de fazer, que é que a gente manda esse texto para 40 alunos, com supervisão da professora Marcela Castro, ela revisa, os alunos leem, discutem um assunto. Então, você imagina, molecada de 15, 16 anos, discutindo os problemas para um atendimento pré-natal adequado para mulheres grávidas na Amazônia. E é muito legal ver adolescente lendo sobre isso, discutindo sobre isso, vendo o problema, mas também vendo solução. Então, eles leem, depois eles dividem em grupos, eles discutem um assunto. A professora Marcela Castro faz uma oficina de educação midiática, que a gente falou isso na última sessão. Então, ela mostra para eles o porquê que eles estão fazendo aquilo, qual é a fonte, qual é o dado, onde tem opinião, onde tem fato, etc, etc. E então eles revisam o texto, editam, no sentido de eles pedem para mudar algum parágrafo, circulam o que eles não entenderam, pedem para mudar, etc. E então manda para a gente, que finalmente nós publicamos essa série especial, que além dos textos, em 6 episódios, gerou um mini-doc, tem uma ilustração, tem fotos, e a gente adaptou para as redes sociais. E aí a gente publicou esse material no nosso site, e tivemos e é isso que eu falo, esse trabalho de revisão é importante. E aí, mas o Jornal de Soluções, ele não é denúncia, tal. Ele é uma denúncia. A gente está denunciando que a cobertura pré-natal adequada na Amazônia é muito abaixo da média nacional. Só que a gente está mostrando a perspectiva de uma resposta. E, felizmente, um mês atrás saiu o resultado, nós somos um dos vencedores na categoria de jornalismo digital do Prêmio Roche de Jornalismo. E a gente se emociona quando vê o conceito do júri. Então, o conceito do júri, falando que é uma reportagem multimídia de alta qualidade narrativa, fundamentadas nos pilares do jornalismo de soluções, oferecendo uma análise abrangente das lacunas e desafios da cobertura de saúde pré-natal na Amazônia brasileira, que apresenta o problema, as respostas, suas limitações, uma série de 6 episódios,
também adaptado para as redes, com conteúdo revisado por adolescentes. Sua compreensão foi desenvolvida inteiramente por uma equipe de jornalistas locais. A sensibilidade e a ternura dos depoimentos dessa reportagem aproximam o público de uma compreensão simpática, ou melhor, empática, da realidade dos povos ribeirinhos da Amazônia. Isso mostra o quanto que muita gente que tem uma desconfiança, um preconceito com o jornalismo de soluções, a gente conseguiu mostrar um problema, mas contar da perspectiva da resposta. Então, jornalismo de soluções não é jornalismo, ou fica só contando história bonitinha, tal, não é bem por aí. E essa foto são dos alunos com o troféu do Prêmio Roche, que a Marcela Castro levou lá para eles. E aí a gente vai além, aí é muito legal quando a gente vê o impacto do jornalismo de soluções. Então, a gente trouxe o problema, etc., e um deputado que é do PT, ou seja, o partido que é do governo federal, entendeu a gravidade do problema, viu também que tem possível solução, e ele apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Carlos Bordalo, pedindo, determinando ao sistema de saúde uma atenção maior, uma prioridade para esse atendimento pré-natal às mulheres ribeirinhas da Unidade de Saúde do Pará. Então, isso é um impacto muito claro do jornalismo também em política pública, além do impacto de audiência, que a gente não pode só olhar o jornalismo tendo impacto com resultado de métrica de rede social de audiência, mas também no impacto efetivo que ele pode causar na vida das pessoas. Então, por fim, quando a gente decide fazer jornalismo de soluções, e eu falo muito do caso Amazônia Vox, a gente reforça algumas mensagens, né? Então a gente não tem como falar de Amazônia sem Amazônidas. A gente quer mostrar que existe um autoconhecimento da região, na região, produzida por pessoas que estão na região. A gente conseguiu, e o prêmio reforça isso, então assim, não é que a gente se envaidece com o prêmio, mas o prêmio ajuda a mostrar para outros profissionais, inclusive de jornalismo, de comunicação, que você tem capacidade técnica alta na nossa região. E, principalmente, acho que o Jornal de Soluções ele ajuda a ser um pouco decolonial, no sentido que eu mostro que nós temos problemas em todas as áreas, mas que as respostas para esses problemas estão na própria Amazônia. Não precisa vir solução de fora. Basta conhecer mais e melhor o que é feito aqui, para que você possa, de fato, auxiliar de alguma forma e não inventar alguma coisa nova. Bom, daí eu vou, ao final, quando eu mandar para vocês a gravação, eu vou passar o link do kit aí já está traduzido, o kit de ferramentas básicas do Social Journalism Network, e basicamente é isso, eu acho que eu estou no meu tempo, certinho. Deu para pegar, pessoal, que eu falei bem rapidinho, mas espero que tenha dado para entender um pouco a perspectiva do jornalismo de soluções. Algum comentário, pergunta? Se não, eu vou... Bom, a Laura já colocou aqui no chat, ou mensagens da chamada, o link para a lista de presença, que eu peço muito que vocês ali preencham, e também o Forms, e não se preocupem em avaliar negativamente, se for o caso, fiquem à vontade, porque não tem o nome. Daniel, você está por aí? Estou por aqui, sim. Pronto. Então, Daniel, se apresente melhor e pode colocar a tua compartilhando a apresentação aí também. Que aí, se tiver alguma pergunta, gente, seguinte, basta escrever agora aqui no chat, que eu vou estar olhando também, ou levantar a mão que a gente abre para pergunta. E hoje vocês estão muito calados, eu fico sem graça que em outras apresentações vocês perguntam coisa para o pessoal e comigo aqui ninguém comentou nem falou nada. Mas vamos lá. Bom, oi, boa noite, Giovana. Daniel, se apresente então, e tu consegues compartilhar aí? Ótimo, vou compartilhar aqui já. Se apresente e pode tocar. Vocês conseguem ver minha tela, né? Sim. Ótimo, vamos lá. Peraí. A Giovana tem uma dúvida. Pode falar, Giovana. Rapidinho, Daniel. Tu vais falar, Giovana, ou tu vais escrever? Porque senão a gente pode deixar para o final, eu então. vou falar, porque eu ia digitar, mas
Ia Pode falar. demorar muito, eu não quero pegar muito tempo. Boa noite. Boa. A minha dúvida é mais pedir para você sintetizar de novo qual é que é a linha que divide o jornalismo de solução de outros tipos de jornalismo. Porque, apesar de que eu entendi o que você falou, prestei atenção, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de distinguir o que faz algo só jornalismo de soluções. Acho que a pergunta é mais se tem como ser híbrido com outros tipos de jornalismo. E por isso que tem essa dificuldade de identificar o que é o que não é. Não, perfeito. Acho que sua pergunta é boa e dá para resumir no seguinte. Primeiro, de saída, tudo é jornalismo. Então, você vai ter jornalismo de dados, jornalismo ambiental, jornalismo de soluções, e tem um monte de... Eu sou ruim de gramática, de lembrar o nome das coisas, eu sei aplicar, mas não lembro o... Como é, Daniel? Depois do o substantivo, né? Tipo, você adjetiva o jornalismo, né? Então, é jornalismo de tal coisa, jornalismo de soluções e tal. Então, o jornalismo de soluções é, antes de qualquer coisa, jornalismo. Então, por isso que a gente fala do rigor da apuração, etc, etc. O que a gente diz que diferencia e que traz uma perspectiva um pouco diferente é o seguinte: vou usar esse exemplo da matéria do pré-natal. Durante o levantamento, a gente identificou o seguinte dado que está na matéria. Dos 100 municípios brasileiros com piores indicadores de cobertura pré-natal, 95 estão na Amazônia. Essa é uma manchete do jornalismo tradicional. Então, eu poderia ter feito a matéria toda com o dado de que o jornalismo, o pré-natal, 95 dos 100 piores estão na Amazônia, a média é abaixo, e eu trazer todos os dados que eu já tinha. E aí eu foco no problema. E tá tudo bem, é jornalismo. Ele passa a ser o jornalismo de soluções quando eu tenho esses dados do problema, mas a gente faz um trabalho de apuração, de investigação, para encontrar alguma resposta para aquilo. E aí eu reporto essa resposta. Então, o que ele vai diferenciar um pouco é um esforço um pouquinho maior em achar uma resposta para o problema, e não apenas mostrar o problema. É por isso que se acaba adjetivando. Ele é jornalismo, como todo outro, só que ele vai procurar, investigar e detalhar e reportar respostas para um problema. É aí que ele diferencia um pouquinho. E aí, Daniel, vou pegar aqui a Luciene. Como aplicar os jornalismo de soluções na rádio comunitária para um trabalho de TCC. Eu vou fazer o seguinte, Luciane, vou passar para o Daniel, eu vou pensando na resposta, para não falar besteira, a tua e do Johnny, e aí ao final a gente conversa um pouquinho mais. Pode ser? Que assim eu penso na resposta, para não... E aí eu já consigo responder o Johnny também. Com certeza, Daniel, obrigada. Então vamos fazer assim. Daniel, contigo agora então, e se tiverem outras perguntas sobre as soluções, a gente aborda no final, podem escrever aí, que aí eu junto tudo. Contigo então, Daniel, fica à vontade. Ótimo, obrigado, Daniel. Boa noite a todas e todos aí. Primeiro, Daniel, parabéns aí pelo prêmio. Assim, eu fiquei emocionado também daqui quando eu vi a sua publicação contando que vocês tinham ganhado, enfim, vi as reações lá, achei bem bonito da gente ver realmente a gente quebrando as fronteiras, quebrando o algoritmo, né, e o jornalismo de soluções fora do eixo de São Paulo, ganhando prêmio internacional, um prêmio tão desejado, assim, do jornalismo. Eu acho que é válido de celebrar muito, assim, é importante a gente trazer e bater nessa tecla, então, acho bem bacana. Gente, me apresentando aqui rapidinho, então, meu nome é Daniel, xará do Daniel, hoje é o encontro dos Daniéis, né? Costumo dizer que eu sou caipira, porque eu sou do interior de São Paulo, do meio da Serra da Mantiqueira, criado na zona rural mesmo, sujando a botina de lama, criado totalmente na Serra da Mantiqueira, sou jornalista, atualmente eu faço mestrado em comunicação digital e cultura de dados, então vocês vão ver que eu gosto bastante de olhar para dados e quero trazer um pouquinho eles aqui que possam contribuir de alguma maneira para as produções de vocês. Tenho pós-graduação em produção audiovisual e multiplataforma e algumas passagens aí por redação, né, antes do Todos para a Educação. Então, durante 10 anos eu trabalhei em TV, no Grupo Globo e na CNN Brasil, trabalhei muito com jornalismo comunitário, assim como o Daniel,
cobrindo ali o dia a dia das pequenas cidades do interior de São Paulo. Então, o jornalismo comunitário atravessa muito o jornalismo de soluções, então é interessante comentar isso. Atualmente eu estou como gerente de comunicação no Todos por Educação, né? Então tenho experiência aí cobrindo educação, política, economia, jornalismo comunitário e, mais recentemente, trabalhando bastante com a comunicação de causas. Falei para vocês já no começo, não sei se já estava todo mundo aqui, mas o Todos por Educação é uma organização da sociedade civil que tem um único objetivo: mudar de verdade para valer a qualidade da educação básica pública no Brasil. Sem fins lucrativos, não é governamental e não tem nenhuma ligação com partido político. Todos têm um caráter suprapartidário, né, de buscar o diálogo dentro do campo democrático com todos os espectros possíveis. A gente todos é financiado por recursos públicos, mas não tem nenhum dono, são mais de 40 doadores que colaboram com Todos por Educação, inclusive a Fundação Itaú, que é uma das apoiadoras dessa oficina aqui hoje, e o Todos não recebe nenhum tipo de verba pública, justamente para garantir a independência, que é uma independência parecida com o do jornalismo, né? Enquanto uma organização da sociedade civil, o Todos existe para fiscalizar, para cobrar, para atuar junto com a sociedade no avanço de políticas públicas de maneira democrática, fortalecendo, né, o poder público de alguma maneira. E aí, hoje, aqui com vocês, eu queria falar um pouquinho de pautas que merecem atenção, que a gente pode aproveitar a estrutura do jornalismo de soluções a partir de um olhar para a educação, específico para a educação, né? Eu sei que vocês já tiveram outras temáticas aqui durante a formação, e hoje eu queria jogar um pouquinho de luz nas pautas que merecem atenção aqui da educação e como que a gente pode a partir de soluções, a partir de evidências, a partir de questões sérias, de problemáticas, né, também, e a gente construir aí pautas voltadas para a educação, principalmente olhando a educação pública. Claro que outras frentes também podem vir aqui, mas como eu estou trazendo aqui uma base de dados, referências para vocês, que eu acho que vão permitir que a gente olhe muito para a educação pública, para a questão pública do país. Uma das pautas que eu trago, e aqui eu vou trazer algumas historinhas que a gente olha para a questão, olha para a dor e olha para a solução e evidência, tá? Então, uma delas é a primeira infância, que é uma das pautas que o Todos pela Educação trabalha bastante atualmente. Hoje, no país, a gente tem quase 2,5 milhões de crianças de até 3 anos fora da creche por dificuldade de acesso. Esse motivo é citado 4 vezes mais por famílias mais pobres, ou seja, as famílias mais pobres são as mais afetadas no país. E aqui eu trouxe um dado complementar, que é um dado, inclusive, de uma pesquisa do Todos pela Educação, que os maiores percentuais, inclusive, de crianças fora da creche, sem essa assistência da creche de alguma maneira, estão nos estados do Acre, de Roraima, do Pará e do Piauí. Isso em termos percentuais, né? No Acre, por exemplo, a gente tem praticamente metade das crianças fora da creche por alguma dificuldade de acesso. Isso quer dizer que ou não tem vaga na creche, ou não tem transporte para que a criança consiga chegar na creche, ou que a creche é muito longe de onde a família mora e tem um grande obstáculo de logística aí, enfim. Então, a gente tem essa situação, e quando a gente olha, inclusive, para o Pará, é interessante, porque se a gente olha os estados com maior número de crianças fora da creche, aparece, né, obviamente, os estados mais populosos do Brasil, como São Paulo e Minas Gerais, lideram aí, só que o Pará aparece em terceiro lugar, quando a gente fala em volume, né, de crianças fora da creche. Então, uma questão, uma dor aí, mas tem soluções pelo país que podem nos ajudar a olhar para essa questão da falta de acesso à creche, da primeira infância. O Brasil tem hoje 40 políticas públicas focadas em primeira infância, espalhadas por estados e municípios. Boas políticas públicas. Eu trago isso porque foi um mapeamento que o Todos pela Educação fez com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que o Daniel até citou, né, da Bolsa, há alguns minutos,
o Todos por Educação fez um mapeamento mesmo, focado em políticas públicas, e mapeou 40 boas políticas públicas efetivas e que já funcionam pelo país. Para citar algumas referências de lugares onde essas políticas públicas são fortes e atendem à primeira infância, e aí a gente está falando desde da gestação até realmente o período escolar, da creche, dos primeiros aprendizados com a alfabetização. A gente tem ótimas referências em Fortaleza e no Ceará como um todo, onde tem políticas públicas muito estruturadas, programas muito estruturados, voltados para o brincar, para a aprendizagem, para o acolhimento das mães. Tem em Recife, tem Boa Vista, inclusive, tem um programa muito forte de atendimento a gestantes. Boa Vista não é referência no atendimento à creche em si, mas tem uma referência no atendimento de pré-natal, inclusive também conecta as pautas se conectando aí de alguma maneira. Enfim, tem algumas outras cidades, eu não vou trazer todas aqui, mas trazendo algumas referências. O governo federal atualmente conta com um grupo de trabalho para a criação de uma política nacional integrada para a primeira infância, que isso foi fruto também da sociedade civil. A sociedade civil faz parte teve o Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do governo, que reúne 200 figuras de toda a sociedade civil. O Conselhão, ele trabalhou teve um grupo de trabalho trabalhando durante um ano, focado nessa pauta da primeira infância, e criando recomendações técnicas de políticas públicas baseadas em evidências, baseadas em literaturas, em experiências nacionais e internacionais, para criar uma recomendação de política pública nacional para o governo federal. O governo federal aceitou essa recomendação e hoje tem um grupo de trabalho dentro do governo tentando desenvolver uma política pública que integre e solucione essa questão da primeira infância, do acesso à creche no Brasil. Das medidas dessa política nacional é que e aqui meio que até extraoficial, mas que a gente já viu ventilando em um outro veículo, que os ministérios, uma série de ministérios em conjuntos, devem anunciar em breve um super aplicativo que vai contar com todas as informações das crianças e das famílias no Brasil, que vão desde informações de vacinação, de matrícula em creche, do desenvolvimento, do aprendizado das crianças, enfim. Por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque se você olha assim, eles soltos, parecem só boas iniciativas espalhadas, parece que o governo federal está lançando só mais um aplicativo, ou está lançando só mais uma política nacional, ou que o Brasil tem aí bons programas espalhados pelo país, mas não, eu acho que eles juntos, eles vão muito de encontro com o que a gente, com um problema grande no país, que afeta a primeira infância, e que eles nos ajudam a construir, a mapear, a apontar para soluções, inclusive no jornalismo em si, que podem ajudar a gente a reportar. Então, pegar alguns dos exemplos desses casos que apontam para a solução baseada em evidências, né, combinando os dados e a dura realidade do país com os seus devidos recortes regionais, podem colaborar nesse sentido. Trazendo um outro exemplo aqui, para além da primeira infância, eu queria falar um pouquinho de aprendizagem. Porque quando a gente fala em boa referência, em soluções, isso para além do jornalismo, tá? O Brasil, por muitos anos, a gente teve um complexo de olhar muito para fora, né? Poxa, o Brasil precisa melhorar a qualidade da educação, então vamos olhar para a Finlândia, ver o que a Dinamarca está fazendo, vamos aprender com a Europa, né? E esse é um olhar errado, porque o Brasil tem muitas boas experiências. O Brasil é um país desse tamanho, continental, tem muitas boas experiências que a gente pode olhar e aprender com elas, né? O Brasil pode aprender muito com o próprio Brasil, né? Com as dimensões que a gente tem. Então, aqui no Todos, a gente gosta muito de olhar
botar o dedo na ferida de onde não está funcionando, mas olhar para os exemplos, para lugares que estão conseguindo fazer a diferença na educação, alcançar bons resultados, né? E, claro, de uma maneira bem sistêmica. Então, eu trouxe aqui um exemplo que é esse recorte aqui, desse gráfico, que mostra a evolução do IDEB, o IDEB que é um indicador que mede, basicamente, de forma muito resumida, a qualidade da educação no Brasil, combinando ali aprovação dos estudantes com avaliações de aprendizagem, no ensino médio, considerando as redes estaduais, né? Em 2005, o Piauí tinha uma nota bem baixa, de 2,3. De 0 a 10, o Piauí tinha uma nota de 2,3. Em 2023, o Piauí foi para 4,3. Foi o estado que mais conseguiu evoluir na educação no Brasil nesse período de aí, praticamente 20 anos, né? Hoje a média do Brasil é mais ou menos de 4,8, né? Mais ou menos, 4,6, se eu não me engano, de 0 a 10, o Brasil ainda está com uma média aquém aí da realidade, mas eu trouxe esse gráfico porque ele mostra evoluções muito consistentes num período de 20 anos dos estados do Piauí, de Goiás, de Pernambuco, que, se a gente comparar com os outros estados, quando a gente olha aqui Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, que são os últimos colocados, não avançaram quase nada, né? Então, na verdade, dá para a gente olhar para quem está avançando e tentar aprender com eles, e tentar investigar, na verdade, né? Investigar o que está dando certo, né? O que está dando certo nesses estados que eles conseguem avançar tanto e outros não, né? No mesmo período, partindo de patamares semelhantes, né? Depois eu vou até falar disso um pouco mais para frente, mas aqui é um dos cuidados que a gente gosta muito de ter, que é não olhar a fotografia, que é olhar mais o filme, né? Se a gente pegar um recorte muito específico de 2 anos, a gente pode ter uma atuação muito específica de uma gestão, às vezes uma tentativa de manipular um dado, né? Mas quando a gente percebe 20 anos, a gente vê mudanças de gestões com políticas públicas funcionando e rodando de maneira sistêmica, né? O que ajuda, o que mostra que tem evidência realmente por trás, sustentando a política pública por trás da melhoria da educação. E aqui eu trago um exemplo muito interessante também, quando a gente fala de qualidade do ensino, qualidade da educação. Hoje, e aí eu peguei com base no repositório de dados do Todos por Educação, que a gente tem uma plataforma que chama Educação Já, depois eu deixo o link aqui para vocês também, que você consegue entrar lá e baixar um panorama de dados de todas as 5.000 cidades do Brasil. Então, sei que vocês são de localidades diferentes, então, de qualquer cidade, vocês vão conseguir baixar um raio-x da cidade de vocês, com dados que mostram o tamanho da rede, quantas escolas o município tem, como está o investimento por aluno, como está o salário dos professores, enfim, uma série de dados que pode ajudar na realidade local, a olhar para a realidade local e fazer comparações, e subsidiar reportagens, ou subsidiar outros tipos de projetos também voltados para a educação nesse sentido, ou para impacto social. E aqui eu trouxe o recorte de Belém. Em Belém, a média de investimento por aluno na rede municipal é de um pouco mais de R$11 mil, abaixo da média do Brasil, que é de 12 mil e alguma coisa, um quebrado, e abaixo da média das capitais, que é de 13 mil. E aí eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu deixei uma setinha vermelha aqui no Belém, porque Belém e Teresina têm investimentos semelhantes muito parecidos. O de Teresina não chega a 12 mil, alguma coisa assim. Tem investimentos muito parecidos por aluno na educação. Então, o de Belém é 11.300, e o de Teresina, que está aqui do lado na setinha, é bem parecido. Isso quando a gente está falando em investimento. Eu vou mudar de tela para a gente falar de qualidade. Belém e Teresina têm resultados discrepantes na aprendizagem. Quando a gente olha os anos finais do ensino fundamental, considerando a mesma rede municipal que investe por aluno, Teresina tem o melhor resultado do Brasil em aprendizagem. E aqui a gente está considerando apenas o SAEB, que o SAEB ele é o processo de avaliação mesmo dos estudantes.
quando a gente quer falar da qualidade da aprendizagem, o melhor é a gente olhar o SAEB, porque ele é uma série de conjuntos, né, um conjunto de avaliações que permite medir o quanto os estudantes estão aprendendo. E Belém está lá embaixo, Belém está no fim, né, está na lanterna, ali entre as últimas capitais do Brasil, né? Então, você tem cidades que investem em nível muito semelhante na educação, mas tem qualidades absolutamente discrepantes. Uma consegue ter o melhor resultado do Brasil entre as capitais e outra fica muito aquém ainda do esperado, né? Então, eu trago esse dado porque e trouxe Belém e Teresina, porque eu acho que aqui tem uma reflexão de o que Belém tem a aprender com Teresina, né? O que tem sido bem feito em Teresina, que está além da questão do dinheiro, do investimento e do recurso, que retorna em qualidade para os estudantes. Eu acho que aqui tem uma pauta que toca em ferida, toca em solução, é propositiva, é provocativa, tem um impacto social bem pertinente, né? Então, trago aqui um pouquinho de soluções em Teresina também, porque o Todos, ele tem um projeto, inclusive, que chama Educação que Dá Certo, que a gente costuma percorrer escolas, cidades, regiões do país, para ver de perto, na realidade das escolas, na realidade das secretarias, quais são as evidências de políticas públicas que têm funcionado e que têm impulsionado e dado certo, apresentado resultados para a educação. E em Teresina, eu trago Teresina como exemplo porque esses exemplos existem em Teresina mesmo, mas eu também sei que existem em outras cidades do país, como Sobral, no Ceará, Coruripe, em Alagoas. A gente tem muitos exemplos. Normalmente tem um conjunto de políticas específicas que costuma trazer mais resultado para a educação, e entre eles, e daqueles que estão sendo aplicados em Teresina, a gente tem um processo de seleção de diretores com critérios técnicos. Então, Teresina começou a eliminar a indicação política para a seleção de diretores escolares, o que é muito comum ainda pelo país, né, os diretores serem escolhidos por indicação política. Tem manutenção de políticas públicas a partir de diferentes gestões. Então, eles conseguiram realmente fortalecer a secretaria e deixar um legado técnico que muda o prefeito, muda o secretário de educação, mas as políticas públicas que já estão em andamento, em curso, estão fortalecidas na secretaria e elas continuam dando, independente da mudança da gestão política. Tem programas bem fortes para a política de frequência escolar e combate à evasão dos estudantes. Então, tem busca ativa, né, dos estudantes. Tem a política de frequência escolar é bem rigorosa e bem próxima. Rigorosa não quer dizer autoritária, né? Então, entendendo a realidade da cidade, entendendo a realidade dos estudantes, a realidade regional, e valorização e reconhecimento dos professores, seja com plano de carreira, com bom plano de carreira, com valorização em termos de salário, remuneração, condições de trabalho, formação continuada. Então, Teresina tem um combo que faz Teresina se destacar muito na qualidade da educação no Brasil, entre as capitais, principalmente, e que faz o investimento de Teresina, que é do tamanho do investimento de Belém, surtir resultados, né? Então, é um tipo de olhar que a gente pode trazer também. Aqui eu tenho quis trazer alguns exemplos e alertas de matérias que o Todos pela Educação já colaborou recentemente, que está muito ligado à solução de alguma maneira, né? E também alguns casos da educação, né? O Ceará é um estado muito reconhecido como referência na educação, tanto que o ex-governador do Ceará, que é o Camilo Santana, é o atual ministro da Educação do governo federal, né? E o Ceará é muito reconhecido, inclusive, para além dos bons resultados na educação básica, é conhecido por um dos estados que mais consegue aprovar estudantes no ITA, né? Que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é um dos vestibulares mais difíceis no país, e normalmente de 100 aprovados por ano, quase metade é do Ceará. Tipo, é uma realidade que se destaca muito, que se sobrepõe muito. As pessoas vão fazer pré-vestibular na cidade onde fica o ITA, saem do Ceará para estudar um período perto do ITA, enfim. Então,
essa matéria, ela conta a chave do sucesso do Ceará, baseada em turmas, em escolas voltadas específicas para o exame, em como a rede pública do Ceará organizou e fortaleceu a preparação para o vestibular, olhando para outras políticas também, e vai embasando como o Ceará realmente se destacou. E virou realmente referência não só para a educação, mas para aprovação em vestibulares difíceis do país mesmo, ou seja, a gente não, de fato, não está falando de manipulação de dados, né, nem nada disso, aqui é a pura evidência mesmo, porque não tem dado manipulado que sustente o aluno ir lá e conseguir realmente passar na prova do vestibular mais difícil do país. Então, trazer um pouco estruturalmente, né, a partir desse olhar, o que está dando certo, né, e quais são as lacunas, o que outros estados também podem ter como referência, é interessante nesse sentido. E aqui eu trouxe também uma matéria do ECOA, que a gente colaborou com um especialista nosso, em março, quando saíram as notas do Enem do ano passado, as melhores notas também de redação, principalmente, eram do Nordeste, né? E não tinha muita diferença entre o ensino público e privado. No Nordeste, o ensino público e privado está de uma maneira muito, muito pareada. Então, a matéria destrinchava isso, a realidade da escola pública, a realidade da escola privada, quais eram os desafios de ambas e como os alunos do Nordeste estavam conseguindo ter tanta referência, se tornar tanta referência nas notas do Enem, assim, conseguirem resultados e desempenhos tão acima da média nacional e em destaque. Então, é um outro tipo de lugar, assim, né? Com a prova do Enem, a partir das experiências do Enem, das notas do Enem, a gente consegue olhar, inclusive, para a realidade da educação no Brasil, para um recorte regional, né? Para entender como determinada região está fazendo bem feito ou não está fazendo a lição de casa, né? É isso que o Daniel até trouxe quando a gente fala de DEB, né? Além de olhar quem está na lanterna, também olhar quem está na liderança, né? E pegar essas duas pontas e provocar e tensionar e colocar elas uma do lado da outra para a gente conseguir entender exatamente qual é o problema, quais são as soluções apontadas, enfim. E quando eu estava olhando essas matérias, isso me fez muito lembrar de alguns alertas, que inclusive quando eu estava na redação, eu sempre ligava para não cair, ou às vezes já me peguei caindo, quase caindo, enfim. E aqui eu queria trazer alguns deles, assim, que eu acho que podem ser dicas preciosas e são até complementares em algum nível com o que o Daniel trouxe também. E aqui com recorte em educação, tá, gente? Me permitam. Que é cruzar dados distintos, né? Quando a gente vai falar da qualidade da educação do Pará, a qualidade da educação do Acre, enfim, evitar usar um indicador só. Olhar dois indicadores diferentes é sempre bom. O IDEB, ele mede muito, ele é a soma dos indicadores, ele olha para a aprendizagem, mas olha também para a frequência, enfim, e uma coisa ou outra pode ser tirada de contexto. Quando a gente olha e deve sair junto e ver essas duas coisas crescendo, é mais difícil, ou caindo, né? Indica mais uma tendência, né? O SAEB, por exemplo, ele mede muito a avaliação de desempenho dos estudantes. Ou com outras notas distintas, notas de padronização das avaliações regionais, né? São Paulo, para além do IDEB e SAEB, que são indicadores e avaliações nacionais, São Paulo, por exemplo, e assim como outros estados, tem uma série de avaliações regionais, estaduais. Então, comparar os indicadores nacionais com os indicadores estaduais, tudo isso pode ajudar a fortalecer a evidência daquilo que está sendo dito, né? E de que nenhum dado está sendo manipulado especificamente, ou até encontrar possíveis manipulações, né, nos dados, né? Então, confrontar os dados é sempre uma maneira de identificar se eles são de fato consistentes, né? Tem um ponto que o Daniel falou, né, conversar com especialistas, com muita gente, né, com personagens locais. Eu acho isso muito importante também, conversar com mais de um especialista, com mais de uma visão,
com mais de uma localidade, inclusive, eu acho muito rico, né? Às vezes as matérias, às vezes não, muita maioria, né, dos casos, as matérias do eixo sudestino, no eixo Rio-São Paulo, ficam muito restritas aos especialistas da região sudeste, né? A gente demarcar isso pelo país é muito importante, porque talvez um especialista do sudeste não vai conhecer a realidade do sul, a realidade do norte, a realidade do nordeste, né? Então, a gente diversificar as fontes, isso é muito importante. Eu nunca esqueço que quando eu era produtor de uma afiliada da Globo no interior de São Paulo, uma das minhas principais fontes era um líder comunitário, porque ele me trazia as dores da comunidade, mas me trazia as coisas legais que estavam sendo feitas na comunidade também. Não era um juiz, não era um delegado, não era um policial, era um líder comunitário que sempre conseguia me conectar com a comunidade de uma maneira geral. Então, eu acho isso muito rico nesse sentido. Aqui o foco no filme e nas evidências, né? O Daniel já falou muito das evidências aqui, eu queria reforçar o foco no filme, nos períodos maiores, né? A gente comparar ano com ano, mais de um ano, e nunca os períodos, né, descompassados aí, né? Cuidado muito com o período da pandemia, que trouxe lacunas e ausência de dados para a gente fazer comparações, mas é isso, quando a gente pega um indicador de um estado, de uma cidade, quando a gente quer olhar para a educação de uma cidade, talvez se a gente olhar num recorte de meses ou de um ano só, a gente vai estar pegando uma fotografia muito pequena que diz respeito a um movimento muito específico e pontual que pode estar sendo feito. Quando a gente olha 5, 10, 20 anos, a gente vai aumentando e a gente consegue ver as evidências de maneira consistentes, né, ganhando consistência de fato, né? Eu gosto muito que a gente problematize muito a solução para ver se ela para de pé, né? Para ver se não é só um aplicativo que está sendo anunciado pelo governo, para ver se não é só uma medida eleitoreira, política, ou de alguém com interesse por aí, né? Então, problematizar e estressar a solução é sempre bom também, para a gente conseguir saber que a solução para de pé. E aqui, para quem para quem gosta de olhar um pouquinho para a educação, muito cuidado com escolas nota 10, com professores nota 1000, com os heróis, né? O Daniel já falou um pouco do risco dos heróis. Aqui, no todo, a gente toma muito cuidado em fazer avaliações. Da escola que tirou nota 10 no Enem, né, em alguma avaliação, em algum indicador educacional, ou do professor nota 1000, porque muitas vezes tem alguma coisa que pode ser enviesada, né? Às vezes a escola nota 10, e isso não estou generalizando, existem sim escolas que conseguem alcançar o máximo de nota de indicadores, mas existem também aquelas que colocam os alunos para estudar a matéria específica da avaliação e para tentar justamente tirar uma nota específica, mas que você vai ver a escola não tem infraestrutura adequada, não tem merenda, não tem acesso à internet, não tem banheiro, às vezes não tem estrutura mínima, né? Então, muito cuidado com esses perfis. Eu já estou caminhando para o final, e aqui eu queria falar rapidinho com vocês do Anuário Brasileiro de Educação Básica, que é uma publicação que o Todos tradicionalmente publica já há mais de 10 anos, ficou 2, 3 anos sem publicar, por uma restrição da Lei de Proteção de Dados, e que está voltando esse ano. O anuário acabou de ser publicado, acabou de ser lançado, foi lançado na semana passada, e aqui a gente tem uma base rica de dados sobre a educação pública e básica no país, com muitos recortes regionais, inclusive. Então, eu convido vocês para mergulharem no anuário e identificarem muitas pautas aqui. Eu vou até trocar de tela, porque eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que vocês podem encontrar aqui no anuário, tá? Eu separei alguns exemplos aqui, e o anuário, todos os capítulos, ele está dividido, eu vou até tentar mostrar, vocês conseguem ver no cursor, né? Ele está dividido por vários capítulos que vão da educação infantil à infraestrutura escolar, então a gente passa por aprendizagem nos anos fundamental, no ensino médio, EJA, professores, equidade étnico-racial para educação inclusiva, infraestrutura, e a gente tem também um recorte de todos os estados brasileiros. Do Acre ao Tocantins, a gente tem todos os estados brasileiros, recortes
para todos esses capítulos. No final de todos os capítulos, a gente tem recorte de todos os estados brasileiros com uma base muito robusta de dados. Então, aqui eu separei, por exemplo, esse exemplo que é o de escolas da rede pública que possuem todos os itens de infraestrutura básica, né, por unidades da federação. Então, vocês vão conseguir ver quem está melhor e quem está pior por região do país, no cenário nacional, falando de água potável, banheiro, cozinha, energia, esgoto, coleta de lixo, norte, nordeste, sudeste, sul, e aqui vai entrando uma infinidade de outros dados relacionados à infraestrutura, então está bem interessante mesmo, eu não vou entrar no detalhe aqui, porque, enfim, é dado por dado, mas com as coisinhas vocês conseguem ver, inclusive visualmente, uns estão mais roxos do que os outros, é onde a situação está ou melhor ou pior, então tem esse indicador visual que pode ajudar bastante na leitura desse dado. Eu vou só compartilhar mais um dado aqui que está bem interessante do anuário, deixa eu ver se é esse aqui, calma aí. Que tem também no capítulo que a gente dedica a EREM, né, que é a Equidade Étnico-Racial na Educação, a gente consegue ver, por exemplo, o número de matrículas em terras indígenas no Brasil, numa série histórica desde 2013, ou seja, a gente vê que a gente vem avançando, tanto no total de matrículas, quanto matrículas de pessoas indígenas. Tem também municípios com matrículas de pessoas indígenas, ou seja, tem esse recorte tanto por terras indígenas, como por municípios em geral, então a gente consegue ver uma série histórica robusta. Se vocês quiserem procurar por educação quilombola, vocês também vão encontrar aqui embaixo também, então a gente consegue olhar os recortes diferentes aí, em vários recortes específicos da educação. Quando a gente está falando de educação, a gente está falando de muitas educações no Brasil, né? Então, a gente está falando da realidade ribeirinha, da realidade indígena, da realidade quilombola, então tem um dado bem vasto aqui para vocês, tem dado também de aprendizagem, por raça, cor, enfim, dá para mergulhar bastante nesse material. E, por fim, eu vou compartilhar só uma última tela que eu prometi, que eu falei, eu fiz a propaganda, que é o site onde vocês conseguem navegar e ver dados da educação especificamente de qualquer município do Brasil. E aqui, Daniel, eu queria pedir a liberdade para alguém aleatoriamente falar um município aí, que eu vou baixar aqui para a gente ver se está funcionando mesmo. Acho que é válido, né? Qualquer município, hein, gente? Maracanã. Vamos ver o Maracanã, que foi o primeiro que chegou aqui para mim. Vamos ver se aparece. Isso. Manaus. Maracanã, Pará. Aqui, ó. Já baixo o download aqui e já download realizado com sucesso. Bom, se eu for abrir, eu vou mudar as abas aqui, mas vocês viram que tem Maracanã, tem a cidade que vocês precisarem procurar aqui. Deixa eu só voltar para encerrar aqui. Acho que tu podes, Daniel, colocar aqui no chat o link tanto do anuário e quanto desse também, que depois eu vou te pedir depois você me manda essa apresentação, se tu puderes, e esses links, que daí eu vou encaminhar para todo mundo também. Eu mando sim, pessoal, eu mando os links aqui no chat já. É isso. Também fui na velocidade 2 aqui, igual o Daniel, para passar nos temas mais importantes, enfim, espero que tenha ficado claro, tenha sido legal aí para vocês. Se vocês quiserem, a gente continua conectado aí nas outras redes, e estou à disposição aí para a gente trocar um pouquinho, colaborar, espero que tenha sido útil aí, e que não tenha sido muita informação também. Obrigado pela atenção de vocês. Não, perfeito, Daniel, obrigadão. Aí tu pode... Isso. Eu vou puxar aqui as duas perguntas lá, que enquanto tiver algum comentário ou pergunta para o Daniel, e aí podem ligar a câmera e falar, tá? À vontade, a gente tem mais 10 a 15 minutos aqui. A Luciene colocou aqui, né? Pera lá. Pronto, Luciene. Como aplicar o Jornal de Soluções na rádio comunitária para um trabalho de TCC? O que você sugere? Ela complementou. A ideia é fazer um programa piloto para a rádio comunitária aqui em Rondon do Pará com o jornalismo de soluções. Luciene, eu acho que aplica muito bem, ainda mais, e aí vou dar um exemplo muito rápido
Alguns anos atrás, quem me conhece há mais tempo, eu trabalhei na Secretaria de Comunicação do Pará, e a gente tinha um projeto chamado Bizu, que a gente fazia formações de educomunicação, né, em escolas e comunidades e tal. E a formação era muito técnica. E aí eu me lembro que eu fui numa dessas formaturas em que a gente entregava um certificado, e os alunos simularam, porque eles aprenderam a fazer um programa de rádio, né? Era uma oficina de rádio jornalismo. E quando eu assisti os alunos fazendo, isso foi uma quinta ou sexta, eu já marquei uma reunião com toda a equipe do Bizu para segunda-feira. A gente tem que reformular o Bizu, porque a gente está ensinando a técnica para os alunos saberem editar um programa de rádio, técnica de som, agora eles sabem fazer. Só que eles estão reproduzindo a lógica de uma rádio comercial. Então, os alunos simulando o que eles, aliás, mostrando o que eles aprenderam, mas assim, agora notícias do esporte, aí dava as notícias do Vasco, do Flamengo, agora as notícias de polícia, e traz a polícia, agora as notícias que... Falei, cara, não é isso. Uma rádio escolar, ela tem que discutir os problemas da escola, da comunidade, não só os problemas, mas mostrar as coisas que têm expressões artísticas da própria comunidade, o comércio do bairro, as coisas do bairro. E aí a gente mesclou a parte técnica com... A gente discutia com os professores e diretoria qual o principal problema da escola. É racismo. Teve um caso de racismo aqui e tal. Então, aí tinha uma oficina de combate ou uma oficina antirracista. E aí eles tinham que fazer programas fortalecendo uma cultura antirracista, fortalecendo a cultura negra, a autodeclaração e etc, etc. Então, nesse caso, minha sugestão, se é que eu posso sugerir que você está por dentro melhor e conversar muito com a rádio, mas tão importante quanto a palavra rádio, em rádio comunitária, é entender que uma rádio comunitária serve e é feita por comunidade. Então, usar a rádio comunitária para mostrar para a comunidade o que é feito pela comunidade, e não ela reproduzir os estereótipos que muitas vezes a mídia tradicional acaba fazendo em relação às periferias. Então, acho que dá para aplicar muito bem o Jornalismo de Soluções. Então, assim, identificar quais os principais problemas do bairro e iniciativas do bairro ou da comunidade que estão resolvendo aquilo, ou pelo menos se discutir aquilo. Acho que é uma perspectiva interessante, assim, na minha opinião. Deixa eu ver. Bom, o Daniel já colocou aqui os links, tá? Depois eu vou mandar para o e-mail. Quem está assistindo a gente aqui, confere depois no e-mail. Mesmo e-mail que está o link dessa gravação, está o link lá. O Samartoni colocou aqui o link da reportagem, que ele mencionou aqui no chat, dos quilombolas invisíveis de Alcântara. Pode falar, Luciane. Obrigada, Daniel. Realmente é sobre isso mesmo que eu conversei com o meu professor hoje, entendeu? A gente ir aqui na cidade, né, procurar os problemas e fazer esse programa e procurar uma solução também, né? Que é o que o Jornalismo de Soluções proporciona. E é sobre isso mesmo que a gente conversou hoje, chegamos nesse denominador para fazer o meu TCC. Eu apaixonei, né, com o jornalismo de soluções, através de você, né, conhecendo o seu trabalho, e realmente eu acho que vai agregar muito, e eu vou contar contigo, viu? Vou te procurar. Tá, fica à vontade. Obrigada. Depois me chama ali no privado também. Bom, eu vou colocar para vocês o link desse grupo de jornalistas de soluções aí do Brasil, que quem quiser acompanhar mais o grupo lá, acho que é bacana. Ok. Deixa eu ver. O Johnny pergunta aqui: o Jornal de Solução pode fazer uma matéria abordando os impactos positivos de alguma política pública de algum governo, no caso, sem ser chapa branca? Eu acho que sim, eu acho que o Daniel trouxe bom exemplo disso na área de educação, né, Daniel? Tu quer comentar um pouquinho isso? Não, eu acho que sim também, e é isso, com independência, né, trazendo ali a questão à tona, assim, eu acho que essa questão da política da primeira infância é um exemplo, assim, está sendo desenhada uma política nacional de primeira infância que é inédita. O Brasil não tem uma política pública nacional integrada para a primeira infância. Se a gente pensar, isso é um marco importante para os direitos humanos, inclusive, né? Então, é importante que a gente olhe para isso, olhe para as boas experiências,
mas também trago o contexto, né? O contexto da desigualdade que afeta mães, que afeta as crianças, da questão da creche. Então, tem muita coisa que a gente pode realmente olhar, assim. Eu acho que teria outros exemplos também na própria educação, mas se a gente for falar, inclusive, para a área ambiental também, acho que a gente pode falar de políticas públicas positivas, né, que avançam, que são um passo de avanço, mas contextualizando a questão, o problema, enfim. Agora mesmo, né, o governo está propondo um projeto de lei para restringir celulares nas escolas, né, querendo ou não, isso vai se tornar uma política pública de alguma maneira, essa restrição, essa lei, eu acho que vai de encontro a isso também. Então, o novo ensino médio foi um debate muito amplo aí também na construção de uma política pública, né, e que era uma política pública que vinha na tentativa de ser melhorada, mas com muitas dores, muitos regionais, com realidades específicas de cada estado, com realidades específicas para estudantes, para professores, para os pais. Então, acho que é bem possível, assim, e é importante, inclusive, que a gente olhe para as boas políticas públicas para a gente corrigir as políticas públicas ruins, inclusive, né, com esse olhar regional, diverso, claro. Isso, e eu acho que é bem isso. A gente tem uma prática no jornalismo que é apenas apontar os problemas, mas e eu acho que ele é muito importante, tá? Não se nega, mas eu posso complementar contando a história toda. Então, quando um governo também, ou uma autoridade, estiver fazendo algo que tem resultado e que você tem evidência, você demonstra como está fazendo e mostra limitações, eu não vejo por que não, sabe? Então, porque senão você acaba contribuindo por jogar num lugar comum toda e qualquer política pública que você acaba reforçando nas pessoas a ideia de que... Eu vou trazer para cá, para não parecer que eu estou defendendo o governo A ou B, e nem graças a Deus, não é por aí. Mas quando eu falo muito do jornalismo de soluções feito na Amazônia e mostrando iniciativas e tal, aí eu volto uma casinha, e aí quem é daqui vai entender bem. Eu acho fundamental o jornalismo de denúncia dos problemas, crimes e ilegalidades que existem na Amazônia. Ponto de saída, ok. Mas conversa com qualquer outra pessoa que não é da Amazônia e pergunta assim: o que você pensa quando pensa em Amazônia? A pessoa possivelmente vai te responder: florestas, rios, povos indígenas, que mais? E vê o que vem. Especialmente com estrangeiro, ou gente de outros estados do sudeste do país. Possivelmente, e é bem empírico, tá? Eu conversando com as pessoas. Mas eu fiz esse teste já em algumas sessões que eu fiz e tal. Sessões, parece, algumas oficinas e tal. E a resposta que vem é desmatamento, ilegalidade, mineração ilegal e etc. Beleza, eu não posso negar isso. Só que, se eu só conto isso, qual é o terceiro pensamento que pode vir? É uma região com florestas, rios, povos indígenas, e quem está lá está destruindo. Então, vamos ter que ir lá salvar, porque os que estão lá não dão conta. E não é por aí. Então, acho que é fundamental a gente denunciar e mostrar, mas também mostrar que você tem muita iniciativa local que está dando resposta e está remando, e que agora não é você que vai vir salvar com a solução de fora, e sim conheça o que é desenvolvido. Por isso que eu acho que é importante, quando a gente fala daí de... não é enaltecer ou adjetivar, por isso que os jornalistas de soluções tomam muito cuidado em não adjetivar, né? Não é a bala de prata que está resolvendo. Exatamente, Juliana. Então, quando você não preciso... Eu posso fazer uma matéria de jornalismo de soluções, de uma iniciativa de uma política pública que está dando resposta, sem adjetivar, sem dizer que aquele cara está sendo o salvador da pátria, que é o que todo político gostaria de parecer ser. E eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil muito personalista na política, que é muito prejudicial, mas a gente entra numa outra discussão. Mas política pública eficiente é obrigação, e aí eu posso... Quando isso estiver funcionando, acho que vale a pena a gente também mostrar, né? E é exatamente isso, Juliana. Quando a gente compartilha histórias que estão dando respostas, e pode ser um sucesso, ainda que parcial, eu estou mostrando para outros, dá para fazer isso aqui. E também estou, principalmente, mostrando para outros
que você precisa conhecer mais as pessoas do território, que tem um baita esforço, né? O Daniel, e tem um ponto também que eu acho que eu acho que uma coisa que você fala muito, né? Que eu acho que o jornalismo de soluções pode contribuir a combater estereótipos, inclusive, né? Do que a gente tem pelo país. E quando a gente está falando da política pública, por que não acompanhá-la e acompanhá-la a longo prazo, né? Então, poxa, hoje pode ter algo positivo a se destacar dessa política pública, mas e daqui 3 anos, como é que ela vai estar? Né? A gente acompanhar a política pública é super importante também, né? Então, o governo, vou voltar no exemplo da primeira infância, porque está fraco, está fresco. O governo vai lançar, pode ser uma iniciativa legal, bacana, vamos valorizar, vamos, né, ver os exemplos positivos, mas daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, e se tiver um problema nela, a gente voltar e olhar para o problema também e problematizar ela também, né? Acho que é super importante isso. Exatamente. E eu acho que daí é trabalhar essa resposta. Posso mostrar a política pública, mas daí que tá, né? Aí é o papel do jornalista. Se você só ouve a voz oficial, ele só vai te mostrar os dados e o que funciona. Quando você vai para o beneficiado ou o impactado, aí você pode acabar discutindo e descobrindo e discutindo as limitações, né, os obstáculos. Bom, tem outros comentários aqui, Rosiele, sobre isso. Pretendo fazer algo sobre os benefícios gerados a partir da reformulação do cardápio da merenda escolar no meio rural do município de Breves. Além de conhecer a educação do município, ouço muitos relatos de servidores de comunidade sobre benefícios. Perfeito, Rosiele. Isso é uma excelente pauta. Porque além do benefício na escola, tu pode ter uma camada aí de economia local. Porque aí a Juliana está aqui, ela conhece bem desse assunto também. A gente fala muito da bioeconomia, mas quando você bota uma visão mercadológica, questionam a escala para a bioeconomia sendo vista como exportação, como se isso fosse fator de sucesso de uma bioeconomia ou não. Sendo que quando você fala em Amazônia, uma bioeconomia que vai funcionar, e quem diz isso são muitos economistas, é você fortalecer e fazer circular uma economia muito local. E se a merenda escolar tiver produtos das comunidades rurais, ela está, inclusive, circulando e gerando renda no município. E aí você deixa de comprar o suco Del Valle em caixinha e compra do produtor de cupuaçu, de outras frutas, enfim, dando exemplo. Então, acho que isso é uma boa pauta, ainda mais se você tem resultados de relatos dos alunos e pais, como você tem, certamente você vai ter relatos de quem produz. Então, acho que é uma boa pauta de jornalismo de soluções. E aí você vai discutir, você pode escolher o recorte que você vai dar. Qual o problema? Agora a economia local melhorou, ou então soberania alimentar, enfim, você tem uma boa merenda escolar, né, Daniel? Você impacta, inclusive, no índice de evasão escolar, cara. É isso, né? Acredito que mostrando que há pessoas e povos que cuidam-se na Amazônia, a gente consegue também alimentar outros imaginários. Exatamente, Daniel. É uma boa discussão disso. E a Daniela, tu tá fazendo um monte de comentário aí, fala um pouquinho, vai estar aí na rede aí. Você consegue falar? É porque o meu fone ele é bem problemático, sabe? Eu só consigo escutar e visualizar. Não sei se vocês escutam. Mas eu tô amando, assim, as ideias que estão fluindo aqui no chat. Aí eu vou ponderando, sabe? Porque aqui em Santarém a gente tem muitas iniciativas. Eu gostei muito dessa proposta da Rosiele, né? Acho bem interessante porque esse projeto do Catrapovos é do Ministério Público do Estado do Pará. Então, eles estão nessa luta também, né? Ou seja, mostra o trabalho do poder público, caso dos órgãos, justamente com os produtores familiares, né? Então, se eu pudesse ser esse recorte, né? Aqui em Santarém está caminhando, eu não sei se tá. Rose, vai É lá. isso. Pode comentar, Rose. Boa noite. Boa. É que assim, além da economia, né, que seria um dos pontos, mas o que me despertou o interesse em fazer algo foi quando eu ouvi o relato de um coordenador de uma das nossas escolas do meio rural, e que ele falava sobre o desempenho mesmo dos alunos e a frequência.
que ele estava uns 2 anos em uma escola específica, e nesses 2 anos, no meio tempo que ele começou a coordenar lá, ele percebeu o desempenho dos alunos, que melhorou bastante, e a frequência também. A gente sabe que aqui no Marajó nós temos muitas especificidades, são muitas questões assim que é bastante coisa que a gente não teria tempo de comentar aqui agora, mas a própria merenda escolar, que para muitas pessoas pode parecer, não, é só uma merenda escolar. Não. Existem famílias que não têm uma alimentação, como eu diria, regular. Um café da manhã, um lanche, um almoço, não. Então, muitas crianças vão para a escola já pensando na merenda escolar. É um assunto assim bem complexo e eu acredito que dá para fazer uma coisa bem bacana. Obrigada. Não, dá sim. E aí você fala de Breves, aí é que eu me lembro de outra coisa também. Você deve conhecer aí. Breves, para quem não conhece, é um município bem na área central ali do Marajó. Quando você fala Marajó, muita gente que vem mais na área turística lembra muito de Souro e Salvaterra, mas Breves acho que, como se fosse uma capital mesmo do Marajó, né? Por exemplo, por quantidade de pessoas e tudo. Isso. E é outro ponto também, que quando se fala em Marajó, se pensa logo em Souro e Salvaterra, e inclusive como eles têm bastante, na verdade, o turismo, né? Tá focado ali. E tem bastante gente falando sobre aquele lado do Marajó, Souro e Salvaterra. Mas se a gente for procurar do lado de cá, que a gente chama o Marajó das Florestas, não tem, não tem. Aqui nós temos muitos pesquisadores, muitas pessoas que se empenham mesmo em produzir, mas quando se fala em jornalismo, a gente realmente não tem. O que a gente tem é o jornalismo ali da televisão, do dia a dia, e é isso. Mas para levar, principalmente sobre o jornalismo de soluções, que como a colega e eu também me interessei bastante, depois que eu comecei a acompanhar o Amazônia Vox, né? E não, além dessa pauta que eu já comentei aqui, tem muitas coisas mesmo que dá para produzir. E é isso. Vamos conversar. E assim, pode falar. A Juliana fez um comentário aqui, mas eu vou ler depois da Yaci. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Daniel Corrá, é isso, tá certo? As duas informações, assim, eu não sou jornalista, eu sou antropóloga, sou a primeira antropóloga do meu povo, sou indígena do povo Anambé, e a gente está escrevendo um projeto para tentar conseguir a escola do ensino médio para a aldeia, né? A gente tem só a educação básica, né? O Fundamental 1 e 2, e essa questão é uma grande questão para nós, porque gera muita saída da aldeia, né? Principalmente os jovens para estudar e tudo mais. Eu, inclusive, sou uma dessas, né? Sou uma dessas estatísticas. Então, hoje o meu povo está dividido, metade vive na terra indígena e outra metade vive espalhada nas cidades por conta disso, né? E uma saída muito grande dos jovens por conta disso. E daí, a gente está escrevendo, né, o projeto, e a gente não tinha muito essa coisa das fontes, né, para argumentar algumas coisas. E aí o teu material ajudou bastante a clarear algumas coisas aqui para mim. Vou encaminhar para os parentes e aí para a gente trazer essa questão dos dados, né, essa coisa das estatísticas, né, os indicadores e tudo, quanto que isso é importante. Enfim, para vocês que são jornalistas, mas também para nós, né? E, bom, essa é uma coisa. A outra coisa é uma pergunta, sabe? Que, assim, eu já tenho um tempo que eu tinha essa pergunta sobre essa questão do jornalismo de soluções, né? O que acontece? Hoje a gente vive um contexto
que a gente vê muito essa coisa da Amazônia como solução, né, pensada como solução, e a partir dos povos tradicionais, né? Então, nós somos as soluções para várias coisas. Mas aí, eu queria perguntar para vocês, assim, como que a gente sabe diferenciar quando que uma matéria, uma imprensa, enfim, sei lá, ou outras coisas também, estão utilizando isso só como chancela, sabe? Então, assim, e até para entender como esse lugar de produzir conteúdo que não é verdadeiro, por exemplo. Uma última matéria que saiu sobre o meu povo dizia assim, povo indígena está retomando língua que estava extinta, e essa não era informação, porque não estava extinta, né? Está retomando de um lugar de fragmentação, mas não de extinção, né? Então, eu queria entender como que a gente consegue, assim, entender isso, sabe? Esse limiar entre o que é real e o que não é real num processo de produção, assim, de soluções. É isso. É uma boa pergunta. Daniel, tu tens algum comentário já, não? Não, de fato, essa pergunta é boa e pertinente mesmo, e assim, obrigado aí pelos seus comentários, que bom que é útil e rico para você e para a sua atuação. Qualquer dúvida também, estou por aqui à disposição, né, para além depois da sessão. Eu acho, Daniel, que talvez toque em algumas coisas que você já passou, né? Quanto mais diversidade de fontes, quanto mais diversidade de olhares, enfim, acho que mais a matéria traz, o conteúdo jornalístico traz mais confiabilidade, né? Então, às vezes a gente vê muito isso, mesmo na grande imprensa, né, nos portais mais tradicionais, enfim, na imprensa mais nacional, a gente vê essas generalizações, né? Então, o uso indevido de termos, né, o uso a extinção para não usar outro termo e tal. Então, eu acho que tem esse cuidado da matéria falsa, da informação errada, da informação imprecisa. Eu acho que tem muitas coisas que se atravessam aí, né? Então, eu acho que é difícil mesmo a gente identificar, hoje em dia, com essa proliferação de informação que a gente tem, o verdadeiro falso, né? Mas dificilmente o falso, absolutamente falso, vai vir ali dos veículos que a gente está mais acostumado, mas podem vir as imprecisões, né? Que induzem ao erro e tal. Então, eu acho que é difícil de dizer como que a gente vai observar, mas como combater, eu acho que é principalmente com a diversidade, né? Com esse olhar mais diverso, com a gente ter realmente esse olhar mais amplo para o regional, para as realidades distintas do Brasil. Eu acho que isso pode ajudar, pode ser um caminho um pouco ali, mas é isso. Quanto mais completa tiver a matéria, menos chance de erro, né? Quando for uma matéria contando uma história específica, não tiver nenhum entrevistado, desconfie dela, talvez. Ou se tiver um entrevistado só, desconfie também, sabe? Então, talvez seja um indicativo. Me complemente, por favor, porque essa questão é complexa. E especificamente desse caso, acho que, assim, se eu for acreditar na boa intenção do repórter em relatar a matéria, aí eu acho que é uma imprecisão, né, que decorre de uma apuração que podia ter sido mais aprofundada para entender melhor, mas às vezes, e aí não estou defendendo, porque eu não sei quem é o repórter, mas assim, a gente tem dois filtros antes de publicar, que antes você tinha o editor, que às vezes muda um título, muda alguma coisa, e o repórter fica chateado com o editor, tem isso, que é o editor acha que a palavra extinto cabe melhor, e aí você vai ler a matéria e ele explica. E hoje a gente tem um outro filtro, que esse eu acho muito perigoso, que é o tal do SEO. Então, muitas vezes, uma matéria, para ela performar melhor na internet, nos mecanismos de busca, etc., você acaba mudando uma palavra ou outra no título, porque o gestor de tráfego do site entende que aquela palavra vai tracionar melhor numa busca. E aí você acaba, muitas vezes, mudando uma palavra ou outra, e isso pode gerar esse tipo de problema. Não sei se é o caso, mas isso pode acontecer. Bom, daí de soluções, eu acho que é um pouco isso, da gente, enfim, é uma perspectiva do jornalismo onde você vai aprofundar, investigar a fundo para poder produzir a matéria. Então,
o ideal é que não ocorra imprecisão, mas, ou erro mesmo, né? E às vezes pode acabar acontecendo. E acho que o jornalista também tem que, às vezes, ter uma humildade de, cara, publica uma errata, tipo, erramos, né? E não tem problema nenhum. E Daniel certamente já viveu isso, eu já vivi, eu já trabalhei num jornal, a gente errou a manchete, e no dia seguinte você publica um editorial pedindo desculpas, e tá tudo bem. Acho que não reconhecer o erro é pior do que omitir que errou e achar que vida que segue, né? É isso. Bom, gente, a Marcelo está colocando aqui, enquanto luta para levar a educação para o território, aqui no Pará estamos lutando para manter a educação escolar indígena, o SOMEI, né, pois estamos sob ameaça de ter somente aulas remotas para os nossos povos. E aí você imagina a bronca que é isso, né? E aí acho que é isso. Aí, só um último comentário mesmo, acho que quando você falou de educação indígena aqui, e aí acho que é por isso que é tão importante a gente ter matérias mostrando a importância, essa luta, etc., você ajuda a demonstrar como aquilo funciona, ou seja, além dos números. E aí vou dar um outro exemplo muito rápido, aproveitando que a Yaci comentou também que a solução na Amazônia muitas vezes estão também com os povos originários, né? Uma vez eu falei isso numa conversa que estava a Ariane, a Sussui, numa conversa lá da Galápagos. Cara, eu vou fazer matéria sobre o marco temporal. Ninguém entende direito o que é isso. Então eu estou explicando o que é o marco temporal. Aí beleza. Mas o que isso tem a ver com quando você faz uma matéria identificando, eu vou falar sobre desmatamento. Aí você vê muita matéria falando onde aumentou o desmatamento, ou diminuiu o desmatamento. Você fica muito nos percentuais. Se eu for fazer uma matéria de jornalismo de soluções, mostrando onde não aumentou o desmatamento, o que está sendo feito, muito possivelmente eu vou demonstrar que em terra indígena você está preservando. Logo, você tem um povo que está ali segurando uma pressão, às vezes violentíssima, de territórios em volta, mas que ali você tem uma preservação e com isso você não tem um desmatamento nessas áreas. Com isso, eu acabo falando do marco temporal, o quanto que ele é importante, porque daí você acaba trazendo a importância de terra indígena para preservar também a região. Então, por isso que eu acho que o jornalismo de soluções acaba sendo muito importante, porque você vai investigar a fundo onde está acontecendo algo que está respondendo ao problema, né? Então, isso em diversas possibilidades aí a gente tem na educação. A gente acabou não falando muito hoje de cultura, porque a gente abordou isso em outras áreas, mas o jornalismo de soluções na cultura, e aí juro que é o último comentário, que a gente extrapolou bem aqui o tempo, mas na cultura também isso. E aí, se quiser comentar, Daniel, a gente vê muito cultura focada na agenda cultural, né? Tipo, evento, espetáculo, show, mas a cultura como reforço de uma identidade, a cultura como elemento de resistência, a cultura como movimentação de economia, a cultura como diversas outras coisas. Então, só de usar a palavra como e investigar a fundo, eu consigo aplicar muito bem o jornalismo de soluções na área cultural também, né? Então, só para abordar um pouquinho a cultura, que a gente acabou não falando, focou muito em educação hoje. Gente, 21h14, 21h15, podemos continuar o nosso grupo, os informes finais, mas eu vou parar aqui a gravação, que aí eu sigo para os informes finais. Daniel, te agradecer demais para quem está assistindo a gente aqui. Não saiam ainda da sala, pelo amor de Deus, mas só para a gente encerrar a gravação, te agradecer demais por ter esse tempo aqui conosco, tá? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de trocar aqui com vocês, gente. Obrigado mesmo. Prazer gigante. Admiro o trabalho do Amazônia Vox aí. Valeu.